ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para formar a escrita das palavras. Essa escrita está relacionada tanto a critérios etimológicos quanto morfológicos. A ortografia é um fruto de uma convenção. A forma de gravar as palavras é produto de acordos ortográficos que envolvem os diversos países em que a língua portuguesa é oficial. Vamos conversar com diversas pessoas para saber como elas usam a ortografia e se conhecem ao fundo das regras ortográficas. Vamos agora falar com a nossa repórter Lília Soares, diretamente do Surubim. Bom dia, estou aqui com o ajudante de pedreiro Danilo Souza e vou fazer algumas perguntas a ele sobre a acentuação gráfica. Bom dia, Danilo. Bom dia. Você usa corretamente a acentuação? Eu acho que sim. Você poderia me citar um exemplo do que aconteceu com a acentuação depois do novo acordo ortográfico? Assim, né? O que eu fiquei sabendo nesse dia é que os ditongos e oi já não é mais acentuado. Tipo ideia. Ok, Danilo, obrigada. Acentuamos todas as palavras monossílabas tônicas terminadas em a, as, es, os. Exemplo: pá, pós, já, pés. Acentuamos as oxítonas terminadas em a, as, es, os, em, ens. Exemplo: Amapá, compôs, reféns e bambolê. Nas palavras oxítonas, os ditongos abertos es, els, os também são acentuados. Exemplo: herói, troféus, papéis. Oxítonas terminadas em i, is, i, us também são acentuados. Exemplo: Piauí. Acentuamos as palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, X. Exemplo: lavável, pólen, repórter, tórax. Paroxítonas terminadas em ditongos orais também são acentuadas. Exemplo: vácuo, insônia. Os ditongos abertos es, os, els não são mais acentuados nas palavras paroxítonas. Exemplo: ideia, apoia, colmeia. Verbos ter e vir. Na terceira pessoa do plural desses verbos, estas palavras serão acentuadas. Exemplo: eles têm, eles vêm. Nos derivados de ter e vir, manter, intervir, convir. A terceira pessoa do singular terá acento agudo e a terceira pessoa do plural terá acento circunflexo. Exemplo: ele mantém, eles intervêm. Voltamos para a redação. Vamos falar com a nossa repórter Thais Araújo, que está em Recife. Bom dia, Sara e Amanda. Estou aqui em Recife e vou falar sobre a pontuação. Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita. Embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica de linguagem oral, eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e as entonações de fala. Basicamente, tem como finalidade assinalar as pausas e as inflexões de voz, separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas e esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Vírgula. A vírgula indica uma pausa pequena, deixando a voz em suspenso à espera da continuação do período. Geralmente é usada nas datas para separar o nome da localidade, após os advérbios sim ou não, usados como resposta no início da frase, após a saudação em correspondência, para separar termos de uma mesma função sintática, para destacar elementos intercalados, como uma junção ou uma disjunta adverbial. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Quanto à melodia da frase, indica um tom ligeiramente descendente, mas capaz de assinalar que o período não terminou. Emprega-se nos seguintes casos: para separar orações coordenadas não unidas por conjunção que guardem relação entre si,
para separar orações coordenadas quando pelo menos uma delas já possui elementos separados por vírgula, para separar itens de uma enumeração. 2 pontos. O uso de 2 pontos marca uma sensível suspensão da voz numa frase não concluída. Emprega-se geralmente para anunciar a fala de personagem nas histórias de ficção, para anunciar uma citação, para anunciar uma enumeração, antes de orações positivas. Ponto final. O ponto final representa a pausa máxima da voz. A melodia da frase indica que o tom é descendente. Emprega-se principalmente para fechar o período das frases declarativas e imperativas nas abreviaturas. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação é usado ao final de qualquer interrogação direta, ainda que a pergunta não exija resposta. A entonação ocorre de forma ascendente. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado após as interjeições, frases exclamativas e imperativas. Pode exprimir surpresa, espanto, susto, indignação, piedade, ordem, súplica e etc. Possui entonação descendente. Agora vou entrevistar algumas pessoas na rua para saber o que elas sabem sobre o sinal de pontuação. Estou aqui com Arthur, estudante do EREM de Olinda. Bom dia, Arthur. Você poderia me dizer quais são os sinais de pontuação que são mais usados? O ponto, a vírgula, a exclamação, a interrogação, o travessão e os 2 pontos. Certo. E você poderia me dizer com que frequência você usa esses sinais de pontuação? Assim, em toda a parte da sua vida você deve usar esses sinais, porque eles têm pro celular, pra você mandar mensagem, fazer redações, quando você estiver fazendo uma tarefa também, nunca esquecer de colocar o ponto. Certo. Só isso mesmo. Muito obrigada, viu, Arthur? Agora podemos voltar para a redação. E agora vamos falar sobre o uso do hífen. Bem, agora iremos falar sobre o uso do hífen. Com o novo acordo ortográfico, algumas das regras do uso do hífen foram alteradas, causando um nó na cabeça das pessoas, principalmente daquelas que aprenderam a ler e escrever antes da reforma ortográfica entrar em vigor. A primeira regra se refere a palavras iniciadas com H, com prefixos ante, co, mini, super, entre outros. Sempre se utiliza o hífen quando a segunda palavra ou elemento for iniciado com H. Veja alguns exemplos: anti-higiênico, co-herdeiro, mini-hotel, sobre-humano, super-homem. Mas atenção! A exceção a essa regra é a palavra sub-humano, onde na junção do sub mais humano, a palavra humano perde o H. A segunda regra fala sobre o uso do hífen relacionado a vogais diferentes. Como o novo acordo ortográfico, não se usa mais o hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se inicia a segunda palavra ou elemento. Um exemplo disso é a palavra aeroespacial, a qual é formada pela preposição aero, que termina com O, mais espacial, que começa com E. Como a vogal que termina o prefixo O e que começa a palavra E são diferentes, não se utiliza o hífen. Veja abaixo outros exemplos: agroindustrial, antiaéreo, autoestrada, coautor, infraestrutura, plurianual, semiaberto. Mas atenção, o prefixo co junta-se com a segunda palavra, mesmo quando ela iniciar com O. Exemplos: coordenar, cooperar, cooperação. Terceiro caso, uso do hífen em relação à consoante inicial diferente de R ou S. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com uma consoante diferente de R ou S, não se utiliza o hífen. Um bom exemplo dessa regra é a palavra seminovo. Ela é formada pelo prefixo semi, que termina com O, mais novo, que começa com N. Como o prefixo termina com vogal I e a consoante que começa a segunda palavra, N, não é R ou S, não se usa hífen. Veja outros exemplos: anteprojeto, autopeça, geopolítica, microcomputador, semicírculo, ultramoderno. Mas atenção, com o prefixo vice, sempre se utiliza o hífen. Exemplos: vice-rei, vice-almirante, vice-presidente, vice-governador. O quarto caso tem a ver com a consoante inicial, R ou S.
Essa regra complementa a regra anterior. Nos casos onde o prefixo termina com vogal e a segunda palavra começa com R ou S, essas letras são duplicadas e não se utiliza o hífen. Por exemplo, a palavra antissocial é formada pelo prefixo anti e o elemento social. Mas como o prefixo termina em vogal I, o segundo elemento começa com S, o S é duplicado, formando assim a palavra antissocial. Outros exemplos: antirrábico, biorritmo, contrassenso, cosseno, microsistema e minissaia. Como podemos ver, a ortografia é muito extensa. Porém, é muito importante para o meu escrito. Muito obrigada pela audiência e tenha um bom dia.